Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Quem vos fala é o professor Bruno, e nessa videoaula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito da experiência da esquerda na América Latina. Para começar então, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito, da era do populismo, que imperou ali por volta na década de 30 até a década de 60. Bom, algumas das características, do populismo. A primeira delas é que seus líderes, em sua grande maioria, eram líderes carismáticos, paternalistas, tinham o controle de movimentos sociais. Eles incorporaram, as classes médias e populares por meio de algumas concessões, parciais que eles então faziam. O arbítrio, era um árbitro, de conflitos entre os velhos e os novos interesses, ou seja, as antigas oligarquias e as classes médias e populares. Então eles ficavam ali no meio, sendo uma espécie de árbitro, intermediário, árbitro ali entre essas duas, esses dois interesses, que haviam na sociedade nessa época. Também, eles eram conhecidos pela modernização conservadora. E nós temos alguns exemplos aqui deles, Eu vou mostrar as imagens para vocês para ficar mais fácil, Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas. Temos Juan Domingo Perón, na Argentina. Temos Lázaro Cárdenas, no México. E temos Velasco Ibarra, no Equador. Isso aqui são alguns nomes, alguns exemplos, de governos populistas. Vamos falar especificamente, de Lázaro Cárdenas, no México, ali na década do ano de 1934 até 1940, Então, o principal partido que havia na época, era o PRI, o principal partido do país, E eles lutavam então pela ampliação da reforma agrária, pelo cumprimento efetivo das leis trabalhistas. Eles também, Lázaro também foi conhecido, por liberar, dar cargos públicos a dirigentes das centrais, sindicais. Então o governo dele foi conhecido por essa estratégia. Ele criou também, a Pemex no ano de 1938. Ele também é conhecido pela nacionalização das ferrovias e também, por lutar pela garantia da propriedade privada. Um dos governantes populistas muito conhecidos na Argentina é o Juan Domingo Perón. Ele foi presidente, ele governou o país nos anos de 1946 ao ano de 1955. Antes disso, em 1943, ele já trabalhava como uma espécie de ministro do trabalho. E destaca-se que quando ele era ministro do trabalho, ele então acaba lutando pelos aumentos salariais e para efetiva lei trabalhista. Em 1945, ele é preso e é destituído então do cargo de ministro. E o que chama a atenção é que quando isso ocorre, a população começa a pressionar o governo, isso mesmo, a população começa a pressionar o governo pela soltura dele. E ele então é solto e no ano de 1946 ele se elege presidente, então, o governante da Argentina. A base do governo dele, da indústria do governo dele é a siderurgia, represas, gasodutos. Ele também é conhecido pela nacionalização das estradas de ferros, bancos, companhias de eletricidade. Seu governo também é conhecido pelo controle dos sindicatos, pelos aumentos salariais, férias, indenização, tempo de serviço, Então, para o trabalhador, essas coisas ocorrem no governo dele. Também ocorre a nova Constituição, onde a intervenção do Estado na economia, serviços públicos estatais, solo, subsolo, tudo então acaba pertencendo ao Estado. O governo dele também é conhecido pelo autoritarismo, tá? Então assim nós temos,
Ele era muito autoritário, ele perseguia todos os tipos de opositores, podiam ser sociais ou liberais, ele censura os meios de comunicação, então ele acaba governando então, com essa característica, né, de mão de ferro. E em 1955 ele é deposto, né, em meio a uma das maiores, né, imensas dificuldades financeiras e políticas que passava agora então o país. Né, que se envolve a recuperação. Nessa época havia a recuperação da Europa no pós-guerra, né, no pós-segunda guerra. No governo dele também, né, a oposição dos Estados Unidos ao nacionalismo, a oposição da igreja ao divórcio. Então você começa a ver que haviam várias tormentas no governo dele que acabam causando, né, causando o fato dele ser, né, deposto do seu cargo. Próximo dali, então, estava começando, né, estava ocorrendo então a Guerra do Chaco, né? Então vamos entender que guerra era essa, né? Por que ela estava acontecendo? Então a Guerra do Chaco era basicamente, né, uma disputa entre o Paraguai e a Bolívia. E eles disputavam então, né, o controle dessa região, a região conhecida como Chaco, né? Então todos eles tentavam, né, obter então, né, o domínio sobre essa região. Para o Paraguai, né, aquela região era uma região muito importante, né, por causa da exploração de erva mate, do quebracho e também por causa da criação de gado. Então, economicamente, era uma região muito importante para os paraguaios. Por outro lado, né, para os bolivianos, ela também se tornaria uma região muito importante. Por quê? Porque através dela eles conseguiriam então uma saída para o Atlântico, né, via Bacia da Prata. Então ali, né, para eles era uma localização estratégica. Por outro lado, né, o Paraguai não queria ceder essa região, porque se ele cedesse essa região, né, diminuiria o seu território e outras nações, né, poderiam então, né, se aventurar a anexar o Paraguai a elas, né? Então, para eles não seria uma vantagem. E aí então começou a se dar início, né, uma disputa, né, que foi para o ambiente militar também. E com a suspeita que começou a surgir ali, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil, né? Então, com a suspeita da existência de petróleo, que mais tarde foi confirmado que não existia nenhum petróleo nessa região, mas com a suspeita da existência de petróleo, intensificou-se então essa guerra, né? Essa disputa entre essas nações. Então foi se intensificando mais, porque, né, a Bolívia, além de ter uma saída para o Atlântico, começou a pensar, olha, agora nós também vamos ter petróleo, né? E vamos poder levar esse petróleo lá pelo Atlântico e mandar isso para outras nações. Já o Paraguai pensou, né, olha, então além dela ser economicamente importante por causa da erva mate, do quebrado, da criação de gado, também teremos agora então o petróleo. Então as nações começaram a se degladiar, né, começaram a lutar entre si para obter o controle dessa região. Nessa imagem aqui, eu acho que fica mais fácil para você ver, né, o que estava em risco ali nessa região, né? Então aqui você consegue ver a Bolívia, né? E aqui nós temos, né, o Paraguai. E tem a região então considerada, né, chamada de Gran Chaco, que é essa região aqui. Então, como você pode ver, né, o objetivo de cada nação era justamente, né, obter o domínio dessa região por questões econômicas, por questões financeiras. Então, eles estavam se degladiando, né, para conseguir o domínio sobre essa região. Do outro lado, né, da América, né, lá na Guatemala, né, estava ocorrendo algo diferente no ano de 1954, né? Em 1950, Jacobo Arbenz é eleito agora, né? E sua linha, né, de governo era baseada no nacionalismo, na reforma agrária, no confisco de propriedades, né, dos Estados Unidos, né, da Unity Fruits, né, que pertencia aos Estados Unidos, né? E em 1954, o que acontece? Os Estados Unidos eles apoiam, né, eles sustentam agora um golpe militar do coronel Carlos Castilho Armas. Então você pode observar, né, que o Jacobo ele tinha uma linha, né, de esquerda, né, uma linha socialista. E os Estados Unidos agora, né, desgostosos com o que estava acontecendo, né,
com a política dele, apoia então um golpe militar na região da Guatemala. E tudo isso dentro de um contexto que a gente não pode esquecer. Nessa época estava ocorrendo então a Guerra Fria, né? Para aqueles que não lembram, a Guerra Fria aconteceu, né, basicamente, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Era uma guerra não física, né, de um lutando contra o outro na questão de armas, né, mas uma guerra ideológica entre o capitalismo e o comunismo, né, capitalismo representado pelos Estados Unidos e o comunismo representado então pela União Soviética. Dentro desse contexto também estava ocorrendo, né, a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. Então, para a gente conhecer um pouquinho antes dessa Revolução Cubana, né, o que ocorreu? A economia era completamente agrícola, né? Isso é um ponto que a gente tem que deixar claro. O açúcar e o tabaco eram os principais elementos, né, dessa economia, né? E tudo isso era controlado então pelos Estados Unidos. Havia turismos também, né? E esse turismo, né, a base desse turismo eram os cassinos, né, os conhecidos cassinos cubanos, né, e a prostituição da população cubana. Havia também a ditadura de Fulgêncio Batista. O analfabetismo e a desigualdade e até mesmo a miséria era algo que imperava em Cuba nessa época. Houve também um ataque, né, ao quartel Moncada em 1953, né? E conforme houve esse quartel, né, Fidel foi preso. Aqui uma imagem do Fidel, né, Fidel Castro, né? Ele foi preso então por volta de 2 anos e foi exilado então no México. E lá no México, né, alguns historiadores afirmam que ele teve contato com Ernesto Che Guevara, né? O Ernesto Che Guevara. Sendo assim, né, ele depois retorna, né, e ele começa a organizar então as guerrilhas Sierra Maestra. E ele toma agora Havana, né, e foge agora, né, entra em fuga agora Fulgêncio Batista e os seus colaboradores, e propõe agora uma reforma agrária, uma estatização das empresas e o fim dos cassinos e bordéis. E aqui, né, compete, né, uma pequena observação, que os cassinos e os bordéis eram controlados então, né, pelos Estados Unidos, okay? Pela nação americana. Então ela tinha então, né, o domínio nessa região conhecida como Cuba. Os Estados Unidos, né, desgostosos com o que havia feito, né, isso era meio óbvio, né, uma vez que aquele que entrara no poder em Cuba já havia intervisto, né, já tinha interferido nos comércios, né, nos lucros americanos. Os Estados Unidos então param de fazer agora o comércio com Cuba, e aproximam-se agora da União Soviética, que ficava, né, na Guerra Fria. Bom lembrar que haviam, né, 2 eixos, né, os Estados Unidos. Opa, ficou meio feio aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Havia 2 eixos, Estados Unidos e a União Soviética, né? O URSS. Então havia essas 2 potências que se degladiavam, né, naquela época da Guerra Fria. Então deixa eu apagar aqui para a gente continuar a nossa aula. Nesse período há uma invasão fracassada na Baía dos Porcos, que não dá certo, né? Sai de maneira errada, não sai conforme o previsto. E os exilados, então, e cubanos, os contra-revolucionários, né, com apoio dos Estados Unidos, né? Então são exilados os cubanos, né, contra-revolucionários com apoio dos Estados Unidos. Cuba então é expulsa da OEA e cria então a OLAS. Existe também a crise de mísseis, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, né? E o suporte, então eles recebem então, o suporte soviético até o fim da década de 80. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as ditaduras militares, né? É bom nós aqui frisarmos, né, que havia muita instabilidade política na América Latina nos anos de 1953 até o ano de 1979, né? Então nessa região aqui nossa, né, da América Latina havia muita instabilidade, e diante dessas instabilidades houveram algumas ditaduras militares, né? E os Estados Unidos, os americanos, né, preocupados, né, com a possibilidade de haver novas revoluções cubanas,
né, com os mesmos ideais cubanos, né, eles começam então, né, a se mobilizar e criam então a doutrina da segurança nacional. Então, o que seria, né, essa doutrina, em miúdos, né, de maneira bem simples? Seria a guerra total contra o comunismo. Então, eles começam então a, como eu vou colocar aqui, tolerância zero, né, começa a filosofia de tolerância zero contra o comunismo. Dessa forma, né, o modelo populista ele acaba se esgotando. Lembrando que o modelo populista ele tem uma base muito forte, né, no comunismo, no socialismo ou nas alas de esquerda, ok? Então os setores conservadores estavam insatisfeitos com o nacionalismo econômico e com a agitação das massas. Não era interessante, né, para os setores conservadores terem, né, a população, a massa, né, engajada, né, nesse projeto de nacionalismo, né, agitada com isso, não trazia benefício para esse setor. No caso argentino, né, nós vemos, né, que Jorge Rafael Videla, esse é um nome importante, né, ele então, né, é conhecido nessa ditadura, né, por ser aquele que violou diversos direitos humanos, né. Ele teve, só para você ter noção, na ditadura dele, cerca de quase 30 mil pessoas, de 10 a 30 mil pessoas desapareceram, né? Ele teve também um atrito de fronteira com o Chile, ali nas ilhas do Canal, né? De Beagle. Ele abre o mercado e o desmonte da legislação trabalhista, né? Retração industrial, aumento da dívida externa, né? Então nós vemos que na Argentina, né, o Rafael Videla, né, ele é conhecido por essas características. Também é muito comum nós vemos, né, que a Copa do Mundo, a Copa do Mundo, isso mesmo, de 1978 foi usada então, né, para abafar a repressão, né? Leopoldo Galtieri, no ano de 1981-82, né? Ele agora, então, né, no governo dele, né, acontece a Guerra das Malvinas, que nós veremos mais adiante, né, a respeito disso. Então ele tenta, né, recuperar o prestígio dos militares, só que, né, acontece uma derrota, né, acontece a derrota e o descontentamento dos militares. Bom, mas vamos falar um pouquinho, né, a respeito então da Guerra das Malvinas, né? Nós mencionamos, mas vamos aprofundar um pouquinho o que aconteceu o que foi essa guerra, né? Então, primeira coisa que nós temos que saber sobre a Guerra das Malvinas, ok? Então anota aí, pequeno gafanhoto, né? O conflito ele foi iniciado então por ordem do ex-ditador, né, Leopoldo Galtieri. Ele ordena então a ocupação das ilhas que estavam em posse da Grã-Bretanha desde o ano de 1833. A justificativa dele era que a unificação das ilhas, né, ao território argentino. Então pertencia à Argentina, nós vamos tomar de volta. Na avaliação dele, né, do ditador, o território argentino deveria ser indivisível. Ou seja, né, a Grã-Bretanha não tinha que ter nenhuma participação lá, né, nenhum domínio lá. E a posse, no caso para uma nação estrangeira, significava então ameaça à soberania da Argentina. Então esse foi um dos motivos que ele apresentou para tomar essas ilhas de volta e ocorrer então essa guerra, né, conhecida como as Malvinas. Após então uma fase de relativo equilíbrio entre as forças militares envolvidas na guerra, o lado britânico colocou em ação a chamada Operação Sutton, enviando um grande número de armas, fuzileiros, para participar então dessa guerra. E o resultado você já pode imaginar, né? Os ingleses acabaram vencendo durante o mês de julho, né, de 1982. Isso ocorre, né, devido à falta de armamentos potentes e o preparo tático dos ingleses, né, impeliram as tropas argentinas a se entregarem sem oferecer nenhuma resistência. E no dia 14, né, de julho de 1982, a Inglaterra tinha finalmente restabelecido sua hegemonia sobre as ilhas de Falkland,
nome que foi oficialmente dado por eles. Então você vê, né, que a Guerra das Malvinas, né, foi essa tentativa de recuperar essas ilhas sob a justificativa de soberania, né, nacional, e o resultado foi trágico, então, para os argentinos, que foram expulsos e derrotados pelos ingleses. Um outro movimento que ocorre também, né, nesse contexto de esquerda aqui na nossa América Latina é o movimento da Praça das Mães, da Praça de Maio. O que foi, né? Eram mulheres que saíam às ruas em busca de seus filhos, olha, detidos e desaparecidos, cujo paradeiro os militares asseguravam desconhecer. Então, durante essas ditaduras, né, vários homens e mulheres simplesmente desapareceram. Ninguém sabia então seus paradeiros. E essas mães então foram para as ruas para protestar, para pedir então que o paradeiro fosse revelado, que os corpos fossem entregues a elas, né? Um outro governo que temos que falar também aqui é o governo de Allende, né, que ocorreu no Chile. Então, o que estava acontecendo antes desse governo, né? Estava acontecendo a estabilidade política. Então, os partidos de esquerda legalizados, o operariado estava ativo, a economia da época era a extração mineral, principalmente o cobre, salitre e prata. E após 4 tentativas, o Salvador Allende, da Unidade Popular de Esquerda, ele elege-se agora presidente, e um detalhe, olha aqui, sem maioria absoluta, ok? Então apenas 34%, né, dos votos foram para Salvador Allende, né? E ele então faz uma tentativa, né, de transição pacífica para o socialismo. Então, né, o Chile então começa, né, essa transição para o socialismo. Bom, vamos agora falar, né, sobre o governo, né, propriamente dito de Allende, né? Foi uma experiência inédita, né? Principalmente porque ela foi gradual e por via eleitoral. Então, deixa eu só apagar isso aqui, né? Então, foi uma experiência inédita. Ele também congelou os preços e o aumento salarial. Então, né, assim que ele assume o governo, ele congela os preços dos alimentos e de outros, né, itens, bem como o aumento salarial. Ele nacionaliza as empresas mineradoras. Então, você observa que aqui está fazendo um movimento socialista. Ele promove, então, a reforma agrária. Ele começa uma campanha de desestabilização da oposição, perseguindo, né, os opositores. E para isso ele faz o seguinte, ele paralisa a produção e ele também começa, ele motiva, né, ele induz, ele conclama, né, a que pessoas entrem em greve, principalmente os setores mais básicos, né. A classe média, então, por sua vez, acaba se afastando, né, do governo. Os trabalhadores invadem as fábricas em apoio do governo. Então ele consegue mobilizar a população para invadir as fábricas, né? E como consequência disso, né, ocorre então o bloqueio econômico por parte dos Estados Unidos. Outro governo que nós temos ali, né, no Chile é o governo do Pinochet. Então Augusto Pinochet, né, ele antecipa o golpe. E lá no Palácio de la Moeda é bombardeado. Tá vendo aqui, ó? Há um bombardeio ali no Palácio La Moneda. Deixa eu só apagar para ficar melhor aqui, só um minutinho, né? E ele começa então a reprivatização de empresas estrangeiras. Ele privatiza, né, o Pinochet, ele privatiza a saúde, educação e a previdência. Né? Ali nós temos uma implantação do neoliberalismo. Alguns autores dizem, né, que o Chile, principalmente na época do Pinochet, é um laboratório neoliberalista. Né? Ali então na América Latina é um dos primeiros países a adotar
as ideologias neoliberais, ok? Então, lembrando que antes, né, o governo anterior estava tentando implantar, né, o socialismo, né, o socialismo para depois o comunismo. E agora então chega Pinochet, através de um golpe, né, militar, ele toma o poder e implanta agora o neoliberalismo. E por muitos também, né, conhecido como a pior ditadura que existiu na América Latina. Bom, diante disso, né, é feito agora, né, os Estados Unidos, né, começa então com a Operação Condor, né? O que seria a Operação Condor, né? A Operação Condor, né, é uma operação conjunta dos órgãos de repressão dos governos militares Chile, Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, né? Então eles, o que acontece? Eles formam um banco de dados de todos os opositores possíveis, né? E eles começam a trocar, né? Há uma troca de prisioneiros sem registro oficial, uma espécie, né, de operação de extermínio de opositores em qualquer lugar do mundo, né? Aqui você consegue ver uma charge criticando, né, a Operação Condor, né? E nós vemos ali, ó, o primeiro-ministro Orlando Letelier, morto atentado da Operação de Condor em 1976 nos Estados Unidos, né? Então você consegue ver aqui, né, assim, então, matando os opositores, né, aqueles que se opunham então a essas ditaduras apoiadas pelos americanos. Lá na Nicarágua, né, está ocorrendo do outro lado, né, a Revolução Sandinista, né? O que seria essa revolução? Augusto César Sandino, né, camponês, mecânico, operário, petroleiro, com passagens por Guatemala, Honduras e México, ele iniciou então a formação de um grupo revolucionário. Deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor para a leitura. Então, de um grupo então revolucionário, determinado a dar fim à intervenção imperialista em seu país. Então, Sandino, né, defendia a realização de um projeto de distribuições de terra e a saída, olha que interessante, dos militares americanos, que ocupavam então o território nicaragüense, né? Nicaragüense, quase não sai a palavra, hein, meninos? Então eles ocupavam, né? Esses militares ocupavam. Então ele queria, né, que houvesse a distribuição de terras e a saída desses americanos, né, esses militares americanos do país. No plano político interno, os sandinistas eles promoveram uma aproximação com os blocos das nações socialistas, principalmente, né, pela sua ideologia, que era muito próxima, suas ideias eram muito próximas do que pregavam então os socialistas. Eles prometiam um amplo processo de desapropriação, isso aqui é importante, né, onde o Estado controlaria as terras e as demais forças produtivas do país. Então, se observa, né, que as ideias eram muito parecidas com o que o comunismo então pregava. O projeto radical oferecido pelos sandistas acabou não só incomodando o bloco capitalista, que com certeza era contrário a essas ideias, bem como de porções heterogêneas da população nicaragüense, ou seja, nem todo mundo, né, curtiu muito essa ideia. Os oponentes do governo sandinista, que eram conhecidos como os contras, tiveram o apoio financeiro, ó, novamente os Estados Unidos aqui, ó, aparecendo, tiveram então o apoio financeiro dos Estados Unidos, de membros da alta cúpula da Igreja Católica também. Então, além do apoio dos Estados Unidos, a Igreja Católica também estava apoiando, né, o grupo contrário aos sandistas, né, os sandinistas. Nos anos 60, ocorre então a criação do FSLN, que é a Frente Sandinista de Libertação Nacional, né, a luta contra a família. Na década de 70 ocorre então o enfraquecimento do Somoza. E em 1979, né, a Frente Sandinista de Libertação Nacional toma a capital e assume o poder, né?
que você consegue ver então, né, os sandinistas tomando então Managuá. Como que foi propriamente dito, né, o governo sandinista, né? Então, em 1980, as eleições, né, elegem Daniel Ortega. Então, Daniel Ortega é eleito nessas eleições. Esse aqui é o Daniel Ortega. Ele então promove, né, uma reforma agrária, a alfabetização, reforma agrária, alfabetização de massa e a reforma do sistema de saúde. A oposição, né, que eram chamados, você deve se lembrar que já falamos sobre isso, dos contra, são treinados e equipados então pelos Estados Unidos. Olha aqui uma imagem, né, desse grupo contrário então a Daniel Ortega e a todos os sandinistas. E ocorre na sequência então uma guerra que destrói todo o país. Essa guerra começa, né, em 1984 e perdura até 1989. Em 1990 ocorrem então as eleições e Violeta Chamorro, da oposição, ganha, né, vence a eleição e afasta os sandinitas do poder. Um outro grupo de guerrilheiro importante na América Latina, né, podemos destacar, foi o de Sendero Luminoso, né, o PER, de 1969, né? E eles são conhecidos por ser uma guerrilha rural, o Estado indígena, né, e maoísta. Um outro movimento que nós temos é o Tupac Amaru, que eram de estudantes universitários com a ideologia marxista, se eram menos radicais. Um outro grupo também, né, que aparece nesses anos é o FMLN, né, Frente Farabundo Marte de Libertação Nacional. A ideologia deles vem do comunismo soviético, né? Eles abandonam a guerrilha em 1992. Um outro movimento conhecido, né, é o M19, um regime, né, popular, só que eles abandonam também a guerrilha em 1990 e atuam, né, passam a atuar como um partido político. Um outro movimento que tinha ali também, né, eram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, a FARC, que é a derivação do Partido Comunista e tem uma ligação muito forte, né, com o tráfico de drogas. Uma outra, né, guerrilha que aparece é o Exército Zapatista de Libertação Nacional, ou o EZNL, né, ali no México. São de grupos, é um grupo, né, de origem indígena, tendo como subcomandante Marcos, o líder. Eles são anti-globalização, eles não apoiam a globalização. Eles pedem melhorias na região de Chiapas, né, a sede do movimento e também das regiões mais pobres no México. Outro grupo que existe também são os Monteneros, na Argentina, né? Eles são da esquerda peronista. Tem também os Tupamaros, no Uruguai, que são conhecidos pela guerrilha de esquerda. Então, para resumirmos tudo, né, que nós vimos até agora, né, a primeira coisa que nós podemos observar é que vários países então adotam a ideologia de esquerda aqui na América Latina, né? Nós vimos vários deles que adotam, né, essa ideologia. Várias revoluções ocorrem e também adotam as ideias do socialismo como base, né, das suas revoluções, das suas revoltas. E esses países então que adotam os ideais esquerdistas, né, eles acabam então recebendo o apoio, né, da União Soviética. E os Estados Unidos, por sua vez, combatem e apoiam aqueles que são contrários aos ideais, às ideias, né, capitalista. Então aqui é possível, né, nós darmos um pequeno resumo de tudo aquilo que nós falamos até aqui. Bom, alunos, chegamos então ao final da nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. E se gostou, por gentileza, dá um joinha, dá um like aqui para nós, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, por gentileza, nos procure. E só lembrando, né, que já está no ambiente virtual de vocês, né, no Google Sala de Aula.
já estão ali as atividades propostas. Então façam, entreguem e cuidado com os prazos, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.